Chegou a hora de estudarmos mais uma vez juntos o livro do Apocalipse e essa semana estamos estudando as 7 trombetas. E é muito bom receber você junto com a gente, participando, envolvendo com a gente através de perguntas e, claro, enviando também o seu ponto de vista, a sua participação muito feliz aqui no programa Escola Bíblica. A gente volta dentro de instantes, 30 segundinhos, a gente já está de volta com a participação e o tema de hoje. Até já! Começamos mais um programa Escola Bíblica e eu quero começar hoje, ao vivo, agradecendo de uma maneira muito especial a sua audiência. Um grupo de pessoas, milhares de pessoas têm acompanhado diariamente, claro, de segunda a quinta-feira, o nosso programa ao vivo aqui, o programa Escola Bíblica, que tem sido reprisado também sempre no dia seguinte, 12h30. E eu quero agradecer de coração a você que realmente tem participado, tem divulgado, tem feito seus comentários também, tem estudado a Bíblia juntos. É um desafio, o livro do Apocalipse realmente é um desafio. E especificamente essa semana, o tema é desafiador. Hoje, então, nós vamos tentar entender um pouquinho mais sobre as 7 trombetas. É um desafio para todos nós aí, mas vale a pena. Obrigado a você que tem se envolvido com a gente também, tá? Lembrando que você que entra em contato com a gente participando, você pode também receber na sua casa a nossa didática, o nosso caminho para estudarmos a Bíblia, que nós dedicamos o nome de Guia de Estudos, né? É a base do nosso estudo, que é Apocalipse, Revelações de Esperança. Nós estamos estudando, estamos na 11ª semana, que é o 11º capítulo desse Guia de Estudos. Você já entrou em contato com a gente? Se você tem um amigo aí que está junto com você nesse momento, se você convidou para estar, faz o seguinte, peça para ele entrar em contato com a gente ou mandar um WhatsApp agora que nós vamos fazer questão de enviar gratuitamente para a casa dele, sem custo nenhum, sabendo de um detalhe, que graças aos Anjos da Esperança, que são os apoiadores, os telespectadores que assistem a Novo Tempo tem o privilégio de produzir esse material e enviar nas casas de todo o Brasil também. Mas a gente sabe que a audiência da Novo Tempo não é somente aqui no Brasil, mas é fora do Brasil também. Muita gente tem acompanhado. E eu aproveito e quero mandar alguns abraços aqui. Um abraço para o Gilson Matilson, de Luanda, Angola, que está acompanhando a gente nesse momento. A Claudenice Oliveira, de Brasília. Um abraço para todos aí de Brasília acompanhando a gente também. O pessoal do Espírito Santo. E quem escreveu para a gente foi a Keina Cosser, de Vila Velha. Temos também a Miriam Castro, mineira de Pitangui, entrou em contato com a gente aqui também. O Brasil acompanhando aqui o programa Escola Bíblica e nós estamos aprendendo juntos acerca da Palavra de Deus. O Marco José, de São Paulo, capital, a grande São Paulo, tive por lá hoje. E o Rogério Davi, do Rio Grande do Norte. Não falou o nome da cidade, mas um abraço para o Rogério e para todos do Rio Grande do Norte também, estudando a Bíblia com a gente, estudando pela Novo Tempo. Não se esqueça, enquanto você vai acompanhando aí o estudo, entre em contato, manda um WhatsApp para a gente, você está vendo na tela aí o nosso contato também pelo WhatsApp, vai voltar. Você pode enviar para a gente a seguinte mensagem, salva o número aí, quero receber o estudo bíblico, quero receber o guia de estudos para poder acompanhar esse programa em casa, junto com a gente aí. Dá tempo ainda, temos algumas semanas pela frente. Nós temos as nossas redes sociais, nós temos os programas que são colocados também nas redes sociais. Antes desse programa, nós já temos todos os outros 10 semanas gravadas ali, colocadas no youtube.com/Escola Bíblica NT. Antes de entrar no ar, eu estava acompanhando ali e já um grupo de pessoas tem seguido a gente diariamente, assistido os programas anteriores e buscado cada vez mais entender acerca da Palavra de Deus. Por que é importante o livro do Apocalipse? É importante porque ele revela o cuidado de Deus para com a humanidade, para com o ser humano,
e revela o Deus cuidador da história do mundo também. Desde o primeiro programa a gente tem falado aí que muitas pessoas têm medo desse livro, mas nós temos caminhado e entendido que ele é uma revelação de esperança para nós. E acreditando nisso, nós vamos abrir mais uma vez o nosso coração nessa noite, orar a Deus e pedir que Ele fale conosco mais uma vez. Obrigado, bom Deus, por mais esse privilégio que nós temos de abrir a Tua Palavra, por sabermos que as lutas são grandes, os desafios, mas o Senhor não desiste de nós, o Senhor tem cada vez mais falado através da Tua Palavra e que essa pessoa que está assistindo agora, que ela possa sentir a Tua presença ao lado dela e que a mente e o coração dela possa estar aberto e possa entender a mensagem de hoje também. Pedimos em nome de Jesus e por Ele oramos. Amém. Nós temos uma caminhada aqui até o final do programa para entendermos um pouquinho mais sobre as 7 trombetas. E antes da gente entender, eu queria mostrar 2 imagens na tela para a gente contextualizar um pouquinho acerca desse tema dessa semana. Nós dividimos sempre os temas em 4 partes, de segunda a quinta. Hoje, terça-feira, a gente está estudando então a segunda parte, que é exatamente falando quais são as 7 trombetas. Mas olha só, na tela, você acompanha comigo, uma imagem aqui. Você conhece as cores primárias? Já ouviu falar de cores primárias? No centro dessa imagem, aí você percebe o azul, vermelho e o amarelo. O amarelo com o vermelho se transforma no laranja quando a gente mistura, azul com o vermelho é o lilás ou roxo, né? E o verde é a mistura do amarelo com o azul. Isso é uma coisa básica para quem estuda cores e outras coisas mais. Mas por que eu estou falando isso? Imagine uma pessoa que de repente nunca ouviu falar sobre as cores primárias ou só conhece as cores primárias. Ela vai ter uma dificuldade de entender acerca do que são as outras cores ou quais são as outras cores se ela só conhece as cores primárias. E quanto mais as outras subcores, diríamos assim. Por que eu estou dizendo isso? Porque para nós entendermos a profundidade de algo, para nós interagirmos com situações, com aprendizagens mais profundas, nós temos que entender o básico. Primeiro, o primário e depois as outras cores ou os outros ensinos subsequentes. Eu vou dar um exemplo para você também agora, de repente, dentro do nosso contexto. Imagine alguém que não viveu na época da prensa ou da imprensa, que nem conheceu ainda a tipografia ou como tudo começou, né? Como os livros começaram a ser impressos. E de repente essa pessoa estivesse nos dias de hoje, ela se depara com essa cena de um celular, a imagem de um celular. E você chega para essa pessoa e diz assim, olha, você pode entrar no celular, você pode enviar um WhatsApp e pedindo o seu guia de estudos através do WhatsApp. A pessoa vai dizer, como é que é isso? Eu não sei nem o que é. Letras impressas, quanto mais um aparelho que permite enviar palavras do outro lado do mundo ou em qualquer lugar. Isso tudo nos ensina algo importante. Tudo tem que ser entendido e contextualizado. A palavra trombeta, ela era muito compreensível na linguagem do Antigo Testamento, do povo judeu, do povo hebreu. Nós vimos isso ontem no livro de Números. Eles eram familiarizados com as trombetas. Nas guerras eram tocadas trombetas, nos sacrifícios diários, nas festas que aconteciam, também nos momentos de alegria, nos momentos de decepção também. A trombeta ela representava um clamor, e muitas vezes um clamor a Deus. Só que quando nós vamos até o livro do Apocalipse, a gente não entende isso, a gente lê trombetas e a gente não entende o contexto disso. E por isso ontem nós estudamos um pouquinho a história das trombetas para chegarmos até o livro do Apocalipse. E por isso não adianta nós começarmos, e eu digo sempre isso aqui, nós começarmos a nos aprofundar e imaginar interpretações para trombetas e tantas outras coisas mais, sem entendermos o que a Bíblia diz. Vamos em frente aqui. No contexto de João, e isso a gente vê aqui na postagem, a trombeta era um instrumento com um som mais poderoso. O objetivo da trombeta era comunicar uma mensagem. E normalmente a trombeta
era utilizada em situações que ela tinha como objetivo de comunicar o povo e levar o clamor desse povo até Deus. Nós vamos à primeira pergunta do estudo e nós vamos começar ela hoje. A pergunta é: o que representam as primeiras 6 trombetas do livro do Apocalipse? São 7 trombetas. E o que elas representam? São muitos textos, a gente não vai ler aqui. Eu sugiro que você leia aí na sua casa depois com calma. Se você está em casa ou no trabalho, leia com calma cada uma delas. Você está vendo ali os textos, né? Apocalipse 8, 6 a 13 e Apocalipse 9, verso 15. Fazem uma declaração aqui das 7 trombetas. E você vai ver na tela agora um resumo de quais são essas 7 trombetas mencionadas no livro do Apocalipse, tá? Vamos falar primeiro sobre as 6 primeiras, tá? Depois a gente vai até a 7ª. A primeira trombeta, um resumo dela e do texto bíblico é que a terra foi afetada. A terra literal, o chão, a terra. A segunda trombeta, o mar foi atingido. A terceira trombeta, as águas se tornaram amargas. Quarta trombeta, o sol, a lua e as estrelas foram feridas. A quinta trombeta, um tormento durante 5 meses. A sexta trombeta, tribulação durante a hora, o dia e o mês e o ano. Então, a gente entendendo um pouquinho mais, e surge a seguinte pergunta, de você que está em casa. Ok, pastor, tudo bem. Agora, o que representam esses textos, essas trombetas? O que é de fato? Algo que vai acontecer, algo no passado, elas são uma sequência de fatos, elas são fatos ao longo do tempo. Eu tenho em minhas mãos aqui, já que a gente está num momento de aula, diríamos assim também, um artigo de Ângelo Manuel Rodrigues, um dos grandes teólogos da história moderna, vivo ainda, hoje aposentado. E ele diz o seguinte, algo que chama a atenção e é importante para a gente entender o tema de hoje, que as 7 trombetas, elas são mais que provadas que são das interpretações mais difíceis do livro do Apocalipse. Uma das coisas mais difíceis de entendermos no Apocalipse é o que realmente são as 7 trombetas. E nesse artigo, um artigo escrito por ele, sobre as questões sobre as trombetas do Apocalipse, ele menciona aqui pelo menos 10 autores que têm algumas formas de interpretar o que são essas 7 trombetas. É claro que você espera que a gente diga assim, olha, as 7 trombetas são isso, 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 isso. Eu tenho, entre alguns autores mencionados aqui, como Ray Smith, La Rondelli, Stefanovic, outros nomes que de repente são difíceis de serem entendidos por alguns, eu tenho a minha forma de entender. Mas não existe uma conclusão final sobre o que é cada uma das 7 trombetas. Uma coisa todos eles concordam, e a Bíblia descreve. As 7 trombetas são comunicados de Deus para o seu povo e para aqueles que se rebelavam contra Deus ao longo da história, desde o início do cristianismo até a volta de Jesus. Então a gente pode entender uma coisa, as 7 trombetas é Deus dizendo ao longo da história para aqueles que rejeitaram que Ele virá, que Deus está colocando momentos de justiça aqui na terra, Deus está julgando em alguns momentos da história, cada trombeta é um período da história, até que no final, a 7ª trombeta representa a mensagem final de Deus para a humanidade, dizendo, acordem, despertem, eu estou voltando. Ao longo da história do cristianismo, Deus dizendo, acordem, despertem, sinais e acontecimentos. Quais são esses sinais? Nós não sabemos na totalidade quais são. E vale a pena você pesquisar e estudar. É um estudo que vale a pena se você gosta do livro do Apocalipse. Eu quero lançar a segunda pergunta para você de hoje, do nosso guia de estudos. E a pergunta é essa: o que acontece quando o anjo toca a 7ª trombeta? Então, as 6 trombetas são fatos históricos. No entanto, a 7ª trombeta,
A gente vai responder o que acontece logo após o intervalo. Enquanto isso, eu quero convidar você para entrar no nosso Instagram, no nosso Facebook, facebook.com/Escola Bíblica NT, que está transmitindo ao vivo, e no nosso Instagram também, Instagram, @Escola Bíblica NT. Após o intervalo, eu quero mandar um abraço para você que escreveu agora, para você que está dizendo para a gente por que está acompanhando, o que está achando do programa, e a gente volta já. Voltamos com o programa Escola Bíblica. Agradeço a você de coração que tem acompanhado a gente, tem assistido esse programa. E eu fico muito feliz de receber aqui os contatos. A produção já está enviando para a gente aqui. O pessoal que está escrevendo na live do Facebook e também do Instagram. Se puderem mandar um print do Instagram também. A Giselda Martins. Boa noite, pastor. Que maravilha podermos aprender mais a palavra de Deus. A Jussiane dizendo que bênçãos. A Eliane Magalhães, amo profecias. Tem alguém que escreveu, não vou identificar aqui, dizendo assim, quanta heresia. Senhor, abre o entendimento das pessoas. E a gente faz questão de mencionar a opinião de todos aqui, né? Tem gente que concorda, tem gente que discorda, tem gente que gosta, tem gente que não. Louvado seja Deus, porque mesmo essa pessoa está assistindo agora, né? Está acompanhando a gente aqui. E muito obrigado, porque tem muitas pessoas que têm entendido e se aprofundado mais na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela gera realmente polêmica. Ela mexe com os nossos corações e, acima de tudo, com as nossas decisões também, tá bom? Que bom que você está com a gente aqui. No bloco anterior, eu falei algo, eu mencionei que quando a gente fala sobre as 7 trombetas do livro do Apocalipse, as 7 trombetas se referem à intervenção do Senhor na história. Então, períodos da história em que Deus se comunicou para o povo dele e para aqueles que abandonaram os caminhos dele, que eles precisavam voltar para os caminhos de Deus, que existia oportunidade de salvação. E as trombetas relatam eventos que impactaram o povo de Deus. Quais são esses eventos? A gente tem uma visão clara, mas a gente não pode bater o martelo sobre esses eventos piamente, tá? E a pergunta que surgiu no bloco anterior foi essa: o que acontece quando o anjo toca a 7ª trombeta? Apocalipse capítulo 11, versos 15 a 19, eu vou ler só o finalzinho do verso 19. Diz assim: e o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Olha a coerência bíblica, né? Sempre que a Bíblia fala sobre trombetas, é um comunicado de algo urgente, é um comunicado de clamor, e nós falamos isso. E a 7ª trombeta dizendo o seguinte, que no final será a última mensagem, o último clamor que Deus fará para a humanidade, dizendo assim: Jesus em breve vai voltar. Jesus está voltando. E ninguém tira do meu coração que nos dias de hoje, que esse estudo, que a Novo Tempo, que a sua pregação, que a sua mensagem ao estudar com um amigo, ou seu interesse em estudar a Bíblia, já é o clamor de Deus hoje dizendo: olha, eu estou voltando. É de forma prática a gente entender que hoje a 7ª trombeta ela já faz parte basicamente desse contexto nosso, de um clamor de Deus para a última história da humanidade, para o povo remanescente, para aqueles que estão vivendo nos últimos dias antes da volta de Jesus. Então esse clamor é feito para você, para mim também. A 7ª trombeta anuncia que Deus reinará, e muito em breve Deus reinará. É o último clamor através de um sonido que propaga para todo mundo. Gênesis capítulo 6, verso 12 a 14. E você pergunta para mim o seguinte: ok, pastor, o que tem a ver Gênesis com Apocalipse 7 trombetas, né? Desde o início da humanidade, Deus deu um recado para mim e para você também, para o ser humano, que o ser humano não podia se distanciar dele, que as consequências viriam. E olha, o primeiro texto que fala sobre isso é exatamente sobre quem? Sobre Noé. Deus dizendo assim: olha, eu dei esperança, eu dei um comunicado e, ao final de tudo, há a consequência da perda, da escolha que você teve. Gênesis 6, 12 a 14. Ao ver como a terra se corrompera
pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida em compartimentos, revista de piche por dentro e por fora. E aqui a gente vê então esse texto, que é um texto exatamente sobre a ordem que Deus deu para Noé construir a arca, dizendo o seguinte: vai chegar um momento em que a iniquidade do povo, da humanidade, da sociedade, o ateísmo, a falta de confiança na palavra de Deus vai ser tão grande, mas tão grande, que eu vou ter que dar um fim à terra. Se você vai até Lucas 17, o Evangelho de Lucas, do médico Lucas, a gente percebe que Lucas diz o seguinte, através das palavras de Jesus: assim como foi nos dias de Noé, assim como foi nos dias de Ló, que as pessoas estavam vivendo a vida delas, zombando de Deus, desacreditando, assim será também nos dias em que Jesus voltar à terra. E hoje existe um clamor, a sétima trombeta clamando à humanidade: despertem, porque Jesus está prestes a voltar. Nós vamos à pergunta de número 3 do Guia de Estudos. Olha, você vai ver abaixo aqui, está vendo o tema, né, as 7 trombetas, mas você pode ver o nosso WhatsApp, manda um WhatsApp pedindo esse estudo, tá? É a pergunta número 3 do Guia de Estudos de hoje. Ao tocar-se a 7ª trombeta, o que João viu dentro do santuário celestial? Repetindo a pergunta, ao tocar-se a 7ª trombeta, o que João viu dentro do santuário celestial? Então, a 7ª trombeta toca, a última trombeta, o clamor, e dentro do santuário, e aí a gente volta para o Antigo Testamento, existia o tabernáculo, né, o santuário, onde existia o lugar santo e o lugar santíssimo. Do lado de fora, ali no pátio, existia o altar de sacrifício a Deus. E dentro do santuário, no lugar onde representava a presença de Deus, no lugar santíssimo, onde existia a presença de Deus através de um símbolo chamado Shekinah, aparece esse símbolo após a 7ª trombeta. E o texto diz assim: aparece a Arca da Aliança, os anjos tocando harpa, os salvos, o quê? Apocalipse 11, 19 diz: então foi aberto o santuário de Deus nos céus, e ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões e um terremoto e um grande temporal de granizo. Qual a profundidade, qual a interpretação mais profunda? Não sabemos detalhes, mas uma coisa é fato. Antes de Jesus voltar, ele fará um clamor, com voz de relâmpagos, com som de trombetas, dizendo para as pessoas o seguinte: prestem atenção, porque eu estou voltando. E quando a gente fala sobre o santuário e a arca da aliança de Deus, ali mostra o cuidado de Deus, ali mostra a lei de Deus. E as pessoas fiéis, seladas por Deus, elas estarão de acordo com aquilo que é colocado dentro do lugar mais santíssimo da terra, dentro da arca da aliança, a lei de Deus, o maná que representa o cuidado de Deus e tantas outras coisas dentro da arca. Jesus hoje clama, a trombeta soa, e Deus diz assim: dentro do santuário existe o que eu espero de você, uma conduta irrepreensível. E essa é a mensagem que Deus espera do povo que será selado nos últimos dias. A 7ª trombeta está clamando. E amanhã a gente vai continuar estudando as consequências, a dinâmica desse estudo sobre as 7 trombetas. Amanhã, ao vivo, 8h30 da noite. Eu espero você e quero deixar um desafio de hoje. Continue estudando as profecias para conhecer o tempo em que nós estamos vivendo. Esse é o meu desafio para você, conhecer mais as Escrituras, a Palavra de Deus. Ao longo da história, Deus teve misericórdia do povo e Deus tem misericórdia de nós hoje. A trombeta clama que Jesus em breve vai voltar. Vamos orar agora.
Obrigado, bom Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Porque na trajetória do cristianismo o Senhor sempre fez questão de lembrar o seu povo e aqueles que abandonaram. Eu voltarei, eu virei. E agora diante de nós existe um clamor e nós abrimos os nossos ouvidos e o nosso coração, aceitando a Tua mensagem. Nos prepare, nos conceda a Tua graça e nos salve. Pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Quero deixar uma mensagem para você. Deus está ao seu lado. E se você quiser se aprofundar mais ainda na palavra de Deus, a gente se encontra amanhã no programa Escola Bíblica, às 7 trombetas do livro do Apocalipse. Que Deus te abençoe. Ao vivo, 8h30 da noite, aqui na Novo Tempo. Até lá.